Lucas 16, capítulo 1. E eu vou começar lendo esse texto, mas eu queria te convidar a ler o capítulo 14, porque esse texto, ele deveria, o versículo 14, porque esse texto, ele deveria ser lido a partir do versículo 14. Por quê? O versículo 14 diz para quem que Jesus está falando. Jesus está falando uma série de coisas aí, ele fala sobre a parábola do bom pai, né? Que pode ser também a parábola do filho pródigo, ele fala a parábola da dracma perdida, ele fala a parábola da ovelha perdida, e aí ele conta essa história, mas ele está contando tudo isso para quem? Então, o versículo 14 diz isso para a gente, ó, começa assim: e os fariseus, que amavam o dinheiro, estavam ouvindo todas as coisas e riam de Jesus. Bom, então tá aí o contexto de para quem que Jesus estava contando e como que os ouvintes de Jesus estavam recebendo. Aí ele vai e começa, então, o capítulo 16, versículo 1, que eu vou ler com vocês assim. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos. Olha, então os discípulos estão próximos e os fariseus lá no fundo, ouvindo essa conversa toda. Um homem rico tinha um administrador e chegou a ele a denúncia de que o administrador esbanjava os bens. Então, o homem rico o chamou e disse: como é que me falam isso contra você? Me presta conta da sua gestão, porque você não vai mais estar na administração. O administrador começou a pensar: o que eu vou fazer agora se o meu senhor me mandar embora? Eu já não posso mais trabalhar na terra e também não posso mendigar. Isso seria vergonhoso. Já sei o que vou fazer quando me afastarem da administração, para que os meus amigos me recebam em suas tendas. Foi chamando, então, um a um dos devedores do patrão. E ao primeiro disse: quanto você deve ao meu patrão? Ele respondeu: eu devo 100 barris de azeite. O administrador disse: está aqui o recibo. Corre, depressa, escreve que deve apenas 50. Disse ao outro devedor: quanto você deve ao meu patrão? E o devedor respondeu: 100 coros de trigo. Ele disse: está aqui o recibo. Escreve rápido, que você deve só 80. O patrão elogiou o administrador por conta da astúcia com que ele havia procedido. Sem dúvida, os filhos deste mundo são mais astutos no trato da sua gente do que os filhos da luz. E eu vos digo: conquistai amigos com o dinheiro injusto, para que, quando vos faltar, ele vos recebam em suas tendas. Aquele que é de confiança nas coisas pequenas, também é de confiança nas coisas importantes. Aquele que não é honesto nas coisas pequenas, tampouco é honesto nas coisas importantes. Se você tiver a confiança no dinheiro vil, quem vos confiará o que vale verdadeiramente? Se não tem confiança no que é alheio, como dará confiança no que é seu? Não se pode servir aos dois senhores, porque você vai abominar um e amará o outro. Então se dedicará ao primeiro e falhará com o segundo. Não se pode servir a Deus e ao dinheiro. Esse é um texto famoso, icônico, com certeza você já conhece, você já sabe, você já leu alguma coisa sobre ele, ele já passou por você em algum momento. E eu queria rapidamente aqui fazer uma provocação antes de abrir para todo mundo. Então, nós estamos num texto muito emblemático, que está dizendo assim: tem um senhor que ele era dono de muitas posses, ele tinha um administrador dos bens dele. Começa com essa denúncia, que é uma coisa muito interessante, gente. Por quê? Porque no tempo de Jesus foi quando começou a circular as moedas que eram cunhadas lá em Tiberíades, né? O Antipas colocou essas moedas para circular, e isso facilitou e trouxe um progresso, uma modernização muito grande naquele tempo de Jesus. E essa modernização, esse progresso, não melhorou a vida do povo. O povo não conseguia ter acesso às moedas. Quem tinha acesso à moeda era apenas os ricos, que começaram a juntar as moedas nas sacolas. Então, Jesus já começa falando essa denúncia sobre uma riqueza injusta, sobre o dinheiro injusto. E a palavra que é usada para dinheiro é a palavra mamona, que significa a confiança da vida, depositar a confiança da sua vida
nessa mamona. É isso que a palavra dinheiro traduzida aqui, é por isso. Então, Jesus já começa dizendo que toda confiança na vida, no dinheiro, é injusta, que não há dinheiro que seja bom, o dinheiro por si só é justo. E aí ele começa a contar essa história, que quando a gente ouve de maneira apressada, parece que a gente está ouvindo a história de um administrador que era ladrão. E a gente costuma ouvir essa história ficando do lado do Senhor. E a gente fala, ó, tinha um senhor que tinha muitos bens, que tinha um gerente, descobriu que o gerente estava roubando ele. Quando ele vai questionar o gerente, o que o gerente faz? Vai nos devedores e ainda dá mais desconto, quer dizer, rouba mais o patrão ainda. E a gente vai ouvindo essa história nessa lógica, porque nós estamos numa lógica de pessoas que repetem essa história. Nós vivemos num mundo que repete essa lógica. Né? Mas essa não é a lógica do texto, essa não é a lógica de Jesus. Jesus está contando a história de um homem que adquiriu riquezas de maneira injustas. Por quê? Porque o povo da terra não tinha nem o que comer, mas havia alguns homens que descobriram, que fizeram as moedas lá em Tiberíades, como as moedas de Antipas, que eles estavam juntando moedas, que eles estavam começando a prospectar essas moedas. E enquanto o povo não tinha que comer, eles tinham um mercado fácil, vasto de transferência de moedas. E aí ele estava com uma denúncia de um administrador que estava roubando. Mas, na verdade, você percebe que quando essa notícia chega, o administrador não fica preocupado. O que eu vou fazer para me defender? Como eu vou dizer que eu não estou ladrão? Não. O administrador fica preocupado assim, o que eu vou fazer quando ele me mandar embora? O administrador sabe que, indiferente da conta, se ele prestar conta certa ou errada, ele está fora daquele negócio. Então, o administrador ele tem certeza que não é uma denúncia injusta que foi feita sobre ele, que não é uma denúncia justa que foi feita sobre ele. O administrador sabe que a casa dele caiu porque alguém fez uma denúncia. Que denúncia foi feita por esse administrador? Olha, se eu fosse você, eu trocava o seu gerente, porque esse administrador está dando mole para o povão. Esse administrador está cobrando menos juros que esse povo deveria. E aí, quando ele tem o seu trabalho ameaçado, o que ele faz? Ele vai e ele procura pessoa por pessoa e ele tira a comissão dele. Não é que ele está dando o tombo no senhor, ele está tirando a parte dele. Ele diz, olha, gente, então, esse senhor é duro, ele cobra juros mesmo, ele é um grande agiota, ele faz tudo por dinheiro. Eu tentei segurar o que deu aqui, mas agora não tem jeito, minha casa caiu, eu vou sair. Então, já que eu vou sair, corre aqui, assina a promissória, pega aqui o desconto, eu não vou te cobrar a minha comissão, mas fica aqui com uma dívida menos injusta para você poder levar a sua vida. E aí é isso que acontece, ele perdoa o que era dele para que as outras pessoas tivessem condições dignas de viver. É essa situação que está sendo descrita na parábola de Jesus. Alguém que está disposto a abrir mão do que tem para que as outras pessoas vivam. Alguém que está disposto a abrir mão dos recursos e do dinheiro para que as outras pessoas tenham uma vida digna. E Jesus está falando isso de frente para a classe sacerdotal farisaica, que é apaixonada por dinheiro. Então veja como que encarar o texto por outros olhos muda totalmente a forma da gente enxergar isso aqui. E aí Jesus vai dizendo, na palavra do administrador, eu vou fazer isso porque quando eu for mandado embora, eles vão me acolher nas suas tendas, não nos seus palácios, não nas suas mansões. Tenda é o lugar do pobre. Quem estava pagando ágio, quem estava pagando dívida ao Senhor eram os pobres que estavam sendo cobrados, escorraçados. Então, esse administrador usa das riquezas, do dinheiro injusto, da mamona da injustiça, para construir amizades, para quando ele não estiver mais naquela função, os pobres o acolham nas suas tendas. Então, Jesus está falando sobre como nós lidamos com o dinheiro. E aí Jesus vai usar a fatídica frase que nós estamos acostumados a ouvir, que é impossível servir dois senhores, que é impossível amar Deus e ao dinheiro. E é o único momento em que Jesus reconhece um outro Deus. É o único momento em que Jesus usa essa metáfora de haver um outro Deus, é o dinheiro. E nós estamos nessa sociedade exatamente igual. Nessa sociedade que produz riquezas injustas, nessa sociedade onde existem pessoas que estão só para a especulação financeira,
onde existem pessoas que estão só pelo dinheiro, e pouquíssimos estão nessa função de administradores, de tentar, com a mamona da injustiça, promover dignidade às outras pessoas. Muito pelo contrário. O dinheiro e o mercado movem tudo na vida da gente, como aqui nesse tempo. A moeda que Antipas fez lá em Tiberíades movia tudo, era o mercado. Nós continuamos com essa lógica. Qualquer governo que entrar tem que atender às demandas do mercado. O mercado tem que ser atendido. Você tem que fazer o PIB crescer, tem que estar sempre crescendo, tem que estar sempre para frente. Todas as negociações que você faz, você tem que ter vantagem em tudo. Você não pode se doar, você não entrega o seu tempo, você tem que ter alguma contrapartida, porque se não for bom para você, você também não faz. Nós passamos a viver numa sociedade de egoístas e que cada um só pensa no seu próprio umbigo. E Jesus estava dizendo o perigo que era viver assim. Jesus estava falando o problema absurdo de que era quando o nosso coração se entregou ao dinheiro. Quando o nosso coração só responde a esse Deus, quando o que nós fazemos não é mais por paixão, quando o que nós fazemos não é mais pelos afetos, quando o que nós fazemos não é para que as pessoas tenham prazer em nos acolher nas suas tendas, mas quando o que nós fazemos é para apenas que nós construamos a nossa própria tenda, a gente se perdeu do Evangelho. É impossível falar que ama Jesus Cristo se o nosso coração não se converteu à forma de usar o dinheiro. E nós estamos numa configuração de mundo onde o dinheiro é o centro de tudo, onde o mercado, onde o capital é o centro de todas as coisas, onde nós continuamos vivendo na mamona da injustiça. A nossa confiança continua depositada nessa mamona. Se tem dinheiro, eu viajo. Se não tem, eu não viajo, né? Assim, mas Gibran, como que você está falando isso? Como é que eu vou fazer as coisas sem dinheiro? Não, é porque a vida da gente é programada toda a partir disso. O que te dá as férias, o que te dá o descanso, não é o lugar onde você está, é o dinheiro que você constrói para aquilo. A segurança que dá é quando você abre na sua conta e você sabe que tem uma poupança, ou é o seu contrato, a sua CLT, o seu estatuto de trabalho, que te garante que no mês que vem você vai ter um outro salário, que vai cair de novo na sua conta, ou suas aplicações financeiras. Nós continuamos assentados, a nossa segurança da existência no dinheiro. Aí a gente continua pensando sobre essa lógica. Não é mais o Deus que está no nosso cuidado, mas é o dinheiro do qual nós construímos. Não quer dizer que você e eu não tenhamos que ser previdentes, que nós não tenhamos que trabalhar bastante, ganhar dinheiro, ter as nossas aplicações. Não quer dizer isso. Eu não estou dizendo para você viver uma vida sem responsabilidade, sem trabalho, não. Porque a própria Bíblia diz, vai ter com a formiga, preguiçoso, né? A própria Bíblia manda a gente ser previdente. Mas nós precisamos de repensar a lógica como nós lidamos com o dinheiro, sob pena de nós estarmos, como Jesus está falando aqui, fora desse projeto de Deus, estarmos avarentos, estarmos, inclusive, sensíveis, porque o dinheiro mexe com os nossos afetos, o dinheiro mexe com as nossas afeições. Quando a conta está azul, a gente está feliz, bastou um dia de conta vermelha, tudo fica ruim, tudo fica estressante, tudo fica... Então, nós ainda vivemos esse culto ao dinheiro sem ter a dimensão de que quem está no nosso cuidado é o Senhor Jesus. E ele fala isso logo depois de ter contado a parábola das 99 ovelhas que ficaram no aprisco e uma que sumiu. E que esse Deus largou tudo para ir atrás dessa uma. Ele fala isso logo depois de ter contado a parábola do pai bondoso, que tinha 2 filhos, e um desses filhos sumiu e gastou todo o dinheiro que tinha, e voltou e foi acolhido novamente pelo pai. Jesus fala isso logo depois de demonstrar que Deus está no nosso cuidado o tempo todo, que se ele nos trouxe até aqui, ele nos carrega até o final, que a gente não precisaria de colocar o nosso coração onde está o dinheiro, porque o nosso coração deveria estar aonde Jesus gostaria que nós estivéssemos, e o dinheiro é só uma consequência disso que fazemos. Então ele diz isso, mas ele diz isso para os seus discípulos na frente dos fariseus que amam o dinheiro, que riem dele e que ridicularizam dele. E também é isso que acontece conosco. Nós estamos imersos numa cultura de espiritualidade que ama o dinheiro.
e que ridiculariza e que riem de todas as iniciativas que a gente faz. Porque a igreja se tornou uma máquina de suprir financeiramente esses homens e mulheres maus e avarentos, que fazem tudo o que fazem só por dinheiro, que dão tombos que dão só por dinheiro, que constroem os seus palácios faraônicos só pelo dinheiro e já não tem mais espiritualidade, já não tem mais fé, já não tem mais confiança no Cristo, já não tem mais exercício da humanidade que está na espiritualidade cristã, não tem mais dignidade, solidariedade, fraternidade, não tem mais nada disso. Se tornou uma máquina de ganhar dinheiro, uma máquina de influência política. Então, fechando aqui, para abrir para a gente falar, a expressão que Jesus usa, né, das riquezas injustas, a expressão que Jesus usa do dinheiro sujo, é que na cabeça do Cristo não existe a possibilidade do dinheiro ser limpo. Na cabeça do Cristo, todo o dinheiro nessa configuração, ela é tida da exploração. Para quem aqui fez o curso de História e Cultura de Israel conosco, sabe muito bem de que nós estávamos falando, ou do que nós estamos falando. Deixa eu ver se eu acho esse slide aqui, só um minutinho, para você ter dimensão do que a gente está dizendo, de como funcionava aquela sociedade e de por que Jesus está sendo tão duro com o dinheiro. Jesus está sendo duro com o dinheiro por conta da lógica da cidade versus a lógica do campo. Eu vou abrir aqui para você ver esse slide aqui rapidinho. Jesus está fazendo a denúncia sobre essa cultura. O campo, que sempre foi esse lugar do pobre, o campo que era o lugar da produção, ele foi cooptado. Ele foi cooptado por essa lógica, por a lógica da cidade. E aqui na cidade, a gente colocou um armazém, que é onde a gente coloca as sobras do campo. Do lado do armazém, a gente colocou um quartel, que são essas pessoas que defendem os interesses do armazém. Do lado do armazém, a gente também colocou um palácio, que são as pessoas que administram o interesse das sobras. E para justificar tudo isso, a gente coloca um templo, porque nada melhor do que utilizar a fé e a desculpa divina para se manter as injustiças. O que a gente faz com isso? A gente faz um grande muro de pedra ao redor disso tudo para deixar os pobres longe. E a gente chama esse grande muro de pedra de cidade. O que está dentro da cidade é sustentado por essa lógica. O que está para fora da cidade é da onde a gente cobra o tributo para que essa lógica seja sustentada. Então, essa riqueza, esse dinheiro vil, esse dinheiro sujo, esse dinheiro, essa mamona da injustiça, Jesus está denunciando em razão desse sistema. E que não mudou muito, pessoal. E que não mudou muito. Na nossa sociedade, segue com isso. O problema é que muitos de nós, estamos no campo pensando com a lógica da cidade. Muitos de nós não entendemos que o projeto de Jesus é um projeto contra a lógica da cidade. Muitos de nós não entendemos que se nós não repensarmos a nossa espiritualidade, a gente não consegue dimensionar ou participar do reinado de Jesus. Isso começa nos pequenos passos. O primeiro deles é entender que a sua confiança, a sua vida, que a manutenção da sua vida, que a sua existência, ela não está no seu trabalho, ela não está nas suas capacidades, ela não está em você. Nós, principalmente por conta do nosso racionalismo, da nossa capacidade intelectual, que é muita, né? Esse grupo aqui todo tem uma capacidade absurda, nós estamos confiando que é o nosso trabalho, que é a gente, que são as nossas articulações, que é o que a gente faz. Meu irmão, minha irmã, não tira o lugar de provedor do Senhor da sua vida, porque você não vai dar conta de levar isso. Você não vai dar conta de dormir e acordar com isso todos os dias. Vai ser pesado demais, os seus ombros vão estar pesados. Você vai entrar em ansiedade, o burnout vai te pegar. Você precisa de ter essa ideia de que quem te sustenta é o Senhor, quem cuida de você é o Senhor. E nós precisamos de ter essa dimensão da vida. Isso é a luta contra o projeto da cidade. Quem cuida da gente é Deus.
Isso não quer dizer que nós não tenhamos que trabalhar, muito pelo contrário, nós temos que trabalhar absurdamente. O reino de Deus exige de nós muito trabalho. O reino de Deus é esse reino que é tomado por esforço, pelo trabalho, pelo comprometimento. Mas não se esqueça da parábola do homem que trabalhou desde a primeira hora do dia para o homem que trabalhou desde a última hora do dia. E todos eles ganharam a quantidade necessária para a subsistência. É isso que Deus está falando para nós. Deposita a sua confiança não na sua força, não nos seus cavalos, não no seu trabalho, não no seu dinheiro. Não coloque esse peso sobre você. Eu estou no seu cuidado. Sou eu quem coloco o pão na sua mesa a cada manhã. Confia nesse processo que o Senhor está conosco. Esse é um primeiro passo da luta contra o dinheiro. Porque enquanto o dinheiro continua sendo a posição de Deus, de sustento para nós, a gente não consegue adorar o Senhor. A gente não consegue ter uma relação com Ele, porque não dá para adorar Deus e o dinheiro. Então, o primeiro passo é colocar Deus no lugar dele. Ele é o nosso Criador, ele é o nosso provedor. É ele quem está no nosso cuidado. E é ele quem usa o dinheiro para que nós possamos ter vida digna. Então, é uma outra relação, é uma outra forma de pensar. A partir do momento, então, que a gente passa a pensar sobre essas outras óticas, o dinheiro passa a ser para nós muito pouco importante. E aí a gente passa, então, a usar as nossas riquezas para construir amigos. O texto, gente, é uma coisa maravilhosa, que o texto diz assim: use do dinheiro injusto para, quando você não estiver mais nessa função, os seus amigos te recebam nas tendas eternas. Está aí no versículo, dá uma lida. É o que Deus está falando. Usa o seu dinheiro, que todo esse dinheiro é construído de uma maneira injusta, traduzindo aqui para a linguagem mais do mundo moderno, a partir da mais-valia, né, da exploração, mas o texto está dizendo aí, que é anterior à mais-valia, que esse dinheiro é obtido a partir da exploração do campo, né? Então, todo o dinheiro é injusto. Ele está falando, usa disso para construir amigos, porque vocês vão ser recebidos nas tendas eternas. Quando o seu dinheiro não valer mais nada, são essas relações que vão te valer eternamente. Quando o seu dinheiro não te valer mais nada, são esses amigos que vão te receber nas tendas. E não em qualquer tenda, nas tendas eternas. É como se Jesus estivesse dizendo para esses fariseus, assim, vocês que estão sempre preocupados em salvação, em como é que salva a si mesmo, pois é, você se salva utilizando o dinheiro para suprir a necessidade dos seus amigos. Isso é um critério de salvação para Jesus. Então, o dinheiro passa para a gente ter outro valor. O dinheiro passa para a gente ter outro peso. Ter 5 mil, 10 mil, 1 milhão, 5 reais, 0 reais, menos 5 mil na minha conta bancária, não muda mais os meus afetos, a minha afetividade, não muda mais o meu humor, não muda a relação que eu tenho com os meus colegas, não me deixa mais ou menos estressado, porque a minha relação com o dinheiro agora é outra. Então, eu acho que nessa nossa proposta de pensar num outro mundo possível, porque o reino de Deus é isso, o reino de Deus é um anúncio. Esse modo que vocês vivem não dá mais conta. Então, nós precisamos de viver de outra forma. Por isso, nós vamos passar a fazer, viver de outra forma a partir de agora. O reino de Deus chegou. Esse outro mundo, essa outra forma de vida possível, começa a partir da lógica do desapego à grana. Primeiro, nos desaprisionando dela, entendendo que nós temos esse pai, essa mãe que cuida de nós. Segundo, sendo generosos e sendo generosos com os nossos colegas, com os nossos irmãos, com as nossas irmãs. Então, essa provocação que eu tinha para fazer para vocês